Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, saúde a todos. Estou com o cabelo meio arrepiado porque ele está crescendo e ele tem vontade própria. Ele é igual sogra, quando quer vir, vem, quando não quer, vai embora e quando não está satisfeita, fica assim, se arrepiando com o genro. E é o seguinte, essa. Porque calcular uma energia gerada por um naco, né, de matéria na Terra. Ora, a equação, ela, se for colocada uma constante, só uma constante que a gente possa usar, já que a gente vai mexer com massa. Essa constante, a gente não pode usar a densidade, que a densidade, por exemplo, no planeta, a densidade da matéria no planeta varia de acordo com a matéria. A gente tem que pensar no todo, né? Na matéria da Terra. E aí, se nós aplicássemos um jeito de toda a matéria da Terra ser detonada, a energia gerada seria algo que fatalmente poderia até destruir o sistema solar, né? Então, a massa da Terra não é pouca coisa. Eu tenho aqui, ela é de 5,9736 vezes 10 a 24 gramas. Olha, gente, é muita coisa. Se Einstein quisesse um número grande para poder provar que a energia gerada da matéria era uma coisa grande, pô, tá aí a constante. Mas acontece que no tempo dele não se tinha certeza que da massa da Terra nós vão 120 anos, gente. É muito tempo, né? Então hoje nós temos satélites, outras maneiras, mais capacidade de aferição do que nos idos início do século XX, né? Mas eu vejo que se a gente precisa de uma constante e que essa constante revele o que vai ser, a desgraceira que vai ser nós detonarmos o equivalente de, de uma parte dessa matéria, a gente vai ter que usar a massa da Terra como constante. Não tem como não usar, porque nós estamos usando parte dessa massa e a detonando. Então, ela vai ter que ser uma constante. E a gente tem que arrumar um jeito, então, porque a gente quer saber de uma massa, que pode ser o meu punho, no volume do meu punho, entendeu? O volume do meu punho. Mas não é o volume que vai entrar, porque o volume já não é constante também. O volume da Terra não é constante. A massa sim, mas o volume não. Então, como a densidade da Terra não é, o volume não pode ser. Então, o peso da minha mão. Eu teria que, primeiramente, pesá-la, né, para saber o que de massa da Terra eu ia ter que catar para transformar em energia e saber quanto de energia uma massa do tamanho ou do peso, não do tamanho, do peso do meu punho causaria, que energia isso
como é que eu vou te explicar? Tornaria-se pública, né? Sobre o apavoramento e complexo desespero da população. Eu, retornando ao assunto de Gaza, não é à toa que estão querendo acusar o Netanyahu, aquele que governa lá, né, a Israel, de genocida, porque as bombas que eles estão usando têm a mesma capacidade da bomba de Hiroshima. E eles estão lançando várias, mas eles estão sendo piedosos, não contra os palestinos ou o pessoal do Hamas, mas com eles mesmos, porque eles não estão liberando artefatos nucleares, eles estão usando a capacidade de destruição de uma certa quantidade de explosivo que se igualaria à explosão de uma bomba atômica, né? Então, se você tem uma bomba de fissão que transforma em energia 40 quilos dentro da teoria de Einstein, né? Usando a luz como constante, se tem um valor bem grande, mas não verdadeiro, mas bem grande. E não tem ninguém lá para ficar medindo que energia foi gerada. A gente só vê a capacidade de destruição e a gente não sabe o que com menos poder poderia destruir talvez a mesma coisa, mas os israelenses estão se servindo de bombas nucleares não nucleares, estão se servindo de massa de explosivo que são paralelas com a capacidade de uma bomba de fissão. Já nem entro na bomba de fusão, porque eles não têm capacidade para tal, mas eles têm capacidade de produzir explosivo em quantidades astronômicas e daí fazer bombas com capacidade de bombas atômicas só usando explosivo e não tornando nada radioativo. Então, o território está lá à disposição deles para eles ocuparem, fazer o que quiserem e não serem grampeados, né, pela ONU por estar usando artefatos nucleares sobre civis e terroristas, né? Então, o fato dele estar usando esse expediente, porque as explosões são terríveis, é aquilo assim, arrasa quarteirão, mas lá não arrasa quarteirão não, arrasa bairro, conjunto de quarteirões de um bairro é arrasado pela explosão das bombas. Você que vê filmes da Segunda Guerra Mundial, vocês viam a quantidade de bomba que os aviões soltavam sobre a Alemanha e a destruição que causava, né? Mas toneladas, toneladas de bomba, cada uma explodindo no lugar, então aquilo era uma destruição generalizada e geralmente o que eles queriam destruir, eles não acertavam, as miras eram arcaicas demais, você não tinha como precisar o alvo, não se entrava na equação, não entrava a velocidade do avião, podia até ser considerada mais a altura do avião, o tempo de queda, o vento. No Japão, os B-29 foram feitos para serem isentos de ataque de interceptadores. Então, os aviões interceptadores japoneses só podiam voar até 10 mil metros de altura e o B-29 voava a 12 mil.
Ele tinha, inclusive, a cabine dele era pressurizada, porque em 12.000 o ar para respirar não tinha. Então, eram aviões pressurizados, levavam, além das bombas, né, levavam, por ser aviões enormes, levavam cápsulas de oxigênio pressurizado para pressurizar o avião e os seus tripulantes poderem respirar. Então, a ideia era essa. Mas aí o que aconteceu? A posição do Japão salvou o Japão. Eles jogaram muitas bombas no Japão, saindo de Guam, ou a ilha de Saipan, nas Marianas, mas as bombas lançadas lá de 12.000 metros, elas não tinham destino certo, porque os ventos alísios sobre o Japão são muito fortes e desviavam as bombas e praticamente todas iam parar no mar. Então, quando os pescadores japoneses viam a vinda do avião guia, que vinha como guia para a esquadrilha, eles já botavam seus barcos no mar para esperar o avião de bomba caindo, que a mortandade de peixes era muito grande, praticamente 85% do que os americanos lançavam de bomba sobre o Japão, 85% caía no oceano por causa do vento, porque estrangava a bomba de muito alto. Então, quem se dava bem eram os pescadores que tinham uma fartura de peixes boiando, mortos por uma descompressão violenta da água com a explosão das bombas. Então, comíveis, não eram radioativos. Então, os pescadores japoneses agradeciam muito aos americanos quando eles vinham bombardear suas cidades, porque eles conseguiam fartura de pesca. É hilário, né? Mas aconteceu. Então, o comandante-geral da aeronáutica, que deveria, ao meu ver, ter participado do Tribunal de Nuremberg por crimes militares, ele começou a pensar que, assim, poxa, nós já estamos tomando Hiroshima, vamos começar a decorar de Hiroshima, cara. Então, Hiroshima é bem mais perto, a gente pode ir mais a fundo no Japão. Então, a gente ainda não bombardeou Tóquio, porque Tóquio tem um imperador e o povo japonês tinha o imperador como um deus, como um deus. Então, eles não sabiam qual seria a reação do povo japonês, entendeu? Então, eles começaram a pensar, pô, vamos fazer o seguinte, no caminho entre Saipan e Tóquio, no meio do oceano tem um vulcão extinto que formou uma ilhazinha que tinha o nome de Hiroshima, que era a Ilha de Enxofre. Então, nós só temos tido, como se diz, armas em defesa por parte dos japoneses quando nós sobrevoávamos Hiroshima e perto já das costas do Japão. E nós notamos que eles não têm armas de longo alcance como os alemães. Eles não são capazes as armas que eles têm para aviões a grande altitude, para aviões a pequena altitude, altitudes relativamente do tamanho que os bichos tinham, eram ineficazes, quer dizer, não tinham armas antiaéreas para um avião voando a 1.500 metros, a velocidade que o B-29 conseguia imprimir. E a 1.500 metros não tinha o vento
que tinha 12 mil metros. A precisão seria catastrófica para os japoneses, né? Então, esse comandante general da Força Aérea Americana, eu não vou dizer o nome dele porque me causa ânsia de vômito. Então, ele sentou-se lá com os pilotos e falou assim: olha, eu estou com uma ideia aqui, acabou de ser inventado, que inclusive os fuzileiros navais da Marinha Americana estão usando a rodo, que as fuzileiros navais tinham sua própria força aérea, não dependia da Força Aérea recém-criada americana para fazer bombardeios em terra. Eles estão usando uma substância recém-descoberta chamada napalm. Napalm nós usávamos como incendiário fósforo, né? Bombas de fósforo, mas o napalm ele é uma gelatina que onde bate vai grudando e pega fogo e queima durante dias. E o poder dele é mais forte do que o do fósforo. O fósforo é mais localizado. O napalm, como líquido, ele se espalha, ele bate e se espalha. Então ele estava usando isso contra os japoneses nas ilhas e estava dando muito certo, entendeu? Estavam extinguindo os japoneses que combatiam e que se pegavam sob o napalm. Então ele teve a infeliz ideia de equipar seus aviões B-29 com bombas, sim, de fósforo e bombas de napalm. E atacaria numa altura que fosse certeira, 1.500 metros, que eles sabiam que, com a velocidade desenvolvida pelos aviões, e a incapacidade antiaérea de baixa altitude da Força Aérea do Exército Japonês era conhecidamente incapaz. E então ele pegou e falou assim: nós vamos fazer um ataque a Tóquio a baixa altitude de noite. De noite. Então, assim como sempre, foi o avião guia voando a essa altitude, um avião, mas os japoneses já sabiam que vinha coisa braba depois, né? Já sabiam que aquele era o avião guia, mas não sabiam onde ele ia verter as bombas, porque ele estava voando muito baixo. Ele passou, os prédios esconderam, ninguém soube para onde ia a direção que ele estava indo, mas ele estava indo em direção a Tóquio. E então ele fez as sinalizações cabíveis dos alvos, porque descobriram que a inteligência americana já tinha quebrado o código japonês de comunicação, entendeu? Então eles já sabiam que Tóquio tinha bairros que tinham casas que eram pequenas manufaturações de peças para armas maiores. Então tornaram-se um alvo militar, né? E tinham que ser destruídas de raso, não podia deixar, porque senão aconteceria o que estava acontecendo. Eles jogavam bomba, a bomba caía no mar, eles continuavam fazendo armas. Bom, então ele fez um ataque na madrugada e os aviões vieram todos na altura bem baixa e, seguindo as marcações do avião guia, lançaram suas bombas de napalm e fósforo sobre Tóquio, causando uma destruição muito superior à bomba atômica que seria jogada praticamente no mês seguinte, 2 meses seguintes, sobre o Japão, onde morreram, não se sabe bem ao certo, mas se calculou por baixo entre 100 mil a 120 mil pessoas, das maneiras mais horrendas possíveis, queimadas até os ossos e inclusive os ossos virando propriamente pó de cinza
e a destruição de praticamente 40% da cidade de Tóquio, que era uma das maiores metrópoles do mundo. E, inclusive, teve bombas que caíram perto do palácio do imperador. Isso foi um choque para os japoneses. E daí eles não acreditarem, não se renderem quando jogaram a primeira bomba atômica. Para eles era um bombardeio igual, pô, destruiu menos que aquele bombardeio convencional. E assim, gente, vamos dar um tempo, né, para vocês digerirem as atrocidades que eu falei. E saúde a vocês. E já me vou.